Foi. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio e o Ricardo vão cantar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, ajude-o, vem nos amparar. Espírito vivo e fundamental, abre teu amor em nosso SEAP é uma dádiva de luz, de realidade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos, conscientes das obrigações. Entretanto, estes mesmos dormiam, intensificando a solidão do Divino Mestre. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados. Claro que não confia tarefa de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda os resultados. Esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência na Terra não passa simbolicamente, entre aspas, de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram a consciência e anseiam pelo reencontro da paz com o Salvador. Mas ecoam aos ouvidos a palavra de Jesus:
Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, né, ela traz uma reflexão não só velar com Jesus no sentido do texto, mas o velar com Jesus da nossa mensagem é sermos servidores de Cristo, sermos mensageiros de Deus, e somos. Nós é que muitas vezes desperdiçamos as oportunidades. Todos os dias, ou quase sempre, nós temos oportunidade de fazer o bem ao próximo, de acolher alguém, de dar um bom conselho, de dar um abraço, de pegar na mão e falar: você não está sozinho. Muitas vezes não temos condições de resolver o problema daquela pessoa, mas podemos sim dar as mãos e falar: estou contigo, você não está sozinho, tenha fé que vai dar certo. Vai passar, você vai superar esse momento. Isso, gente, não custa nada. Mas para aquele que está aflito, saber que tem alguém que está ali, de mãos dadas, embora não possa fazer nada por ele, aquilo ali é um acalento. E isso é velar com Jesus. Isso é fazer o bem. Isso é que Jesus espera de cada um de nós, e nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer. Seja rico, seja pobre, seja mais ou menos, seja raça, seja credo, seja incrédulo, qualquer um de nós pode fazer o bem. Não precisa do dinheiro, do poder. Basta que a gente tenha o coração disponível para enxergar a aflição daquele que precisa e estender a mão. Isso basta. Isso é muito importante para aquele que a gente vai acolher. Então, esse é o velar com Jesus que ele espera de nós. Ele continua trabalhando por todos nós e ele conta com cada um de nós todos os dias. Então, que a gente possa, meus irmãos, estar alerta para as oportunidades que Jesus oferece, que Deus nos oferece, para nós nos melhorarmos. Quando a gente ajuda o próximo, nós estamos evoluindo cada vez mais e estamos nos libertando dos sofrimentos que a gente ainda precisa passar para aprender. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por esse momento na casa de Deus. Agradecer ao Pai por esse dia que vencemos com alegria ou com dificuldade. Nós chegamos aqui na casa de Deus para receber, enquanto um pronto-socorro que aqui é, o tratamento das nossas enfermidades do corpo e da alma, para receber nessa casa que é uma escola, os ensinamentos de Jesus, as leis imutáveis de Deus, para que nós possamos construir um amanhã muito melhor do que estamos passando hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco e pelo ensinamento que nos deixou. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável a essa casa e aos trabalhos da casa. E obrigado à espiritualidade amiga, esses incansáveis mensageiros de Deus, que cuidam de todos nós encarnados e desencarnados, e pedir essa legião de amigos espirituais que possam envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Mônica, que fará uso da palavra, para que ela traga aquela mensagem que vai nos fortalecer na nossa luta diária. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Mônica vai nos trazer o estudo da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, com a proposta do estudo, fiquei pensando no Evangelho e trazer esse item 3 da parte introdutória, onde aborda as notícias históricas, nos remete a uma melhor compreensão. Porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das vezes a gente vai buscar entender, seguir os passos do nosso mestre. E logo na introdução, o prefácio é aberto pelo Espírito de Verdade, e na introdução traz o objetivo desta obra, que se divide em 5 partes contidas nos Evangelhos que os apóstolos deixaram registrado na história. São os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições,
as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. E, por fim, o ensino moral. Então, como a gente entender, né, muitas das vezes a gente já ouviu falar Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, Jesus aquele que veio de Belém, Jesus que é um bom pastor, né? Das passagens dele, o convite para cada apóstolo. Mas hoje a proposta é que a gente possa entrar nesse cenário, né? Para que a gente possa entender. E aí, para isso, aqui, né? Aí, do lado direito. Né? A gente traz aqui, para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ao demais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. E vamos lembrar que estamos falando aqui no período que está sendo reunido por Allan Kardec, né, que ainda é século XIX. Então, nós, hoje, no século XXI, ainda causa maior estranheza. Lembrando que línguas eram diferentes, né? Vamos lembrar que na época de Jesus era aramaico, né? Os hebreus, depois judeus, com as traduções, os primeiros apóstolos, Mateus, João, Pedro, depois vai ter a tradução para grego, e com isso acaba ocorrendo também, como ele coloca aqui, né? Alguma incerteza, principalmente quando é instituído o catolicismo, quando a igreja se forma após Pedro levar essa missão, e aí os escritos começam a ser passados em missas, né? Muitas das vezes na língua em latim, e quando vem para o latim com o Roma, né? Então, quando Roma traz para si, enquanto o poder aí é uma outra, seria até uma outra palestra para falar sobre isso, né? Causa maior incerteza entre os fiéis. Por quê? Porque estamos falando aqui desse período que compreende o cristianismo primitivo, que são os 3 anos de vida pública de Jesus. A gente escuta falar muito os milagres, né? Quantas pessoas ele passou, que se tem notícias, né? Através dos escritos dos evangelhos. Só que pode ter sido muito mais do que isso, né? Isso foi que conseguiram deixar registrado para nós. E aqui a proposta é que a gente possa, vocês desculpem a memória, né? É porque são muitos fatos, muitos locais de cabeça, a gente vai no recurso aqui tradicional, né? E aí a gente vai, a princípio, para essa região aqui, obrigada, que é a Galileia. Pegamos aqui o cenário aonde Jesus passou. Será que se apagar isso aqui melhora o mapa? Fica mais visível, né? Melhora? Agora melhorou. Né? Essa região aqui, Jesus, ele vai ser criado e ele desenvolve grande parte do seu ministério. Então, é uma região muito importante, por isso que a gente escuta esse termo, Jesus o Galileu, né? Entre os próprios judeus. Temos o lago de Tiberíades, outro momento importantíssimo aqui, um local que Jesus chama Pedro, que ele vai o convidar para se tornar os pescadores de homens. Pregou também de um barco ancorado ao largo, acalmou a tempestade e andou sobre as águas. Foi aqui, nessa região que aconteceu tudo isso. Depois do momento da ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos que pescavam aqui no lago. Ou seja, quando Jesus é morto, né, quando é retirado e enterrado durante os 3 dias, o que os pescadores fazem? Eu vou voltar a fazer o meu ofício, eu vou voltar a pescar. E eles se reúnem aqui e Jesus, já materializado, né, retorna para seguir aquele período pós-crucificação, e é nesse local que ele vai encontrar os pescadores. Betsaida, aqui perto. Né? O que vai acontecer nesse local? É uma aldeia próspera ligada ao ramo da pesca. E a terra natal de Pedro dos apóstolos, né? Pedro, André e Filipe. E onde também Jesus vai realizar a cura de um cego.
Cafarnaum. Aqui em Cafarnaum é o centro do ministério de Jesus na Galileia. Aqui também ele cura muita gente, inclusive a sogra de Pedro, o servo do centurião e um paralítico. Cafarnaum é o local que Jesus vai sempre estar presente. Ele vai proferir as palavras, né? E esse cenário aqui é que se torna mais acirrado entre os judeus. Mas os judeus quem? A gente vai falar daqui a pouco. A proposta hoje é nos situarmos geograficamente por onde Jesus passou. Vamos lembrar que naquela época os homens eram andarilhos, né? Então as pregações eram todas circundadas nesse local, nesses 3 anos de vida pública dele, junto com as mulheres, com a sua caravana, né? E os demais apóstolos. Continuando, Genezaré. Depois da primeira multiplicação de pães e peixes e de andar sobre as águas, Jesus vai se dirigir a este lugar onde o povo lhe trouxe os doentes para serem curados. Genezaré, local de muitas curas, de muitos milagres, onde Jesus atuou. Caná é onde vai começar a vida pública de Jesus. Alguém lembra o que acontece em Caná? A pedido de quem? Da mãe dele. Aqui começa o primeiro milagre dele. Porque a primeira intercessão de Maria. Né? Então aqui começa, e ele ainda frisa para ela, ainda não chegou o meu momento, mulher. Mas ele atende o pedido da mãe e dali em diante ele começa. Continuando. Cadê você, Nazaré? Me ajudem que eu tô seguindo. Aqui, ó, Nazaré. Baixo de Caná. Baixo de Caná. Aldeia da infância de Jesus. Aqui ele vai passar parte da infância dele, lembrando que nesse momento aqui ele foi rejeitado pelos habitantes, quando ali ele regressou para ensinar na sinagoga. Vamos lembrar por que Jesus é rejeitado pela própria população que o viu criança. Vamos lembrar por que acontece isso? Nesse momento que ele retorna para Nazaré, que ele está aqui já na vida pública dele, né? Ele está andando. E aí, quando ele retorna para o local da sua infância, ele é rejeitado por aqueles vizinhos, né? Que o viram, porque ele era filho de quem? Carpinteiro. De um carpinteiro, filho de José. Mas ele estava pregando em nome de Deus. Como filho de um carpinteiro, em nome de Deus. Pode ser filho de Deus, enviado de Deus. Vamos lembrar que nessa época aqui, quem trabalhava, quem tinha um ofício, que operava com as mãos, ele não estava na elite, ele não estava lá entre os poderosos. O José era um homem do povo, dali da sua aldeia. Então, Jesus aqui, ele vai ser desacreditado por aqueles que o viram crescer, né? Pessoas próximas da sua família. E aí, Monte Tabor. O que vai acontecer aqui? Chamado Monte Alto também. Lugar que vai ocorrer a transfiguração. Né? Nesse momento, ele vai se encontrar com, vamos lembrar? Elias, Moisés. E leva só poucos apóstolos, ele não leva todos eles. Isso. Pedro, João, Tiago. Olha, muito bem, viu? Vamos lá, Decápole. É toda essa região aqui. O que significa? É um conjunto de 10 locais, 10 lugares, né? Aqui ainda não é essa noção que hoje temos de nação, de estado. Aqui eram locais, lugares, províncias, né? Porque vamos lembrar que quem dominava tudo isso era quem? Roma, né? Então, essa região aqui, ela corresponde a essa Decápole, porque tem a junção desses locais. Essa região, Jesus atravessou pregando e curando. Ou seja, ele começa aqui e aqui ele vai expandir, né, a sua peregrinação. Claro que não vai ser fácil, né? Óbvio. Samaria. Vamos lembrar que o que ocorreu aqui?
os judeus não viam com bons olhos os samaritanos, né? Então, essa região em que os habitantes tinham uma vila que recusaram a hospitalidade a Jesus. Por quê? Porque havia essa rixa entre os judeus e os samaritanos. E vamos lembrar que Jesus era um judeu. Sicar, logo aqui perto. Jesus encontrou a mulher samaritana junto ao poço. Foi nesse local aqui. Rio Jordão, compreendendo o Mar Morto, passando Jericó, toda essa extensão até o lago de Tiberíades. O que vai acontecer no Rio Jordão? De quem? Jesus. Por quem? Bravo! Pérea. Pérea é a região em que Jesus estava quando foi informado da morte de Lázaro. Ele estava aqui curando, pregando, doutrinando, e é o momento narrado, né, que é, pelo que está ali no registro, que Jesus chora. Porque Lázaro era um amigo muito querido, né? Então, aqui ele é informado sobre a morte dele. Vamos agora para Betânia. Betânia. Povoado de quem? Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. Depois da morte de Lázaro, que ele foi notificado aqui, ele segue para Betânia e vai acontecer o que aqui? De Lázaro. E também Jesus será ungido na casa de Simão, o leproso. Nesse momento aqui, ele ainda cuida de Simão. Belém. O que vai acontecer em Belém? Essa aldeia aqui que Jesus vai nascer. Os reis magos recebem, né, a profecia, a localização, seguindo a estrela, para situar em Belém, e aqui Maria recebe Jesus. Continuando, Judéia, é toda essa extensão aqui. Região que incluía a grande cidade de Jerusalém. Aqui Jesus terminou o seu tempo na terra, né? Que vai ocorrer a crucificação, a prisão, o flagelo, tudo. Jericó, cidade do deserto, onde o rico publicano Zaqueu encontrou Jesus e se arrependeu. Próximo dali, Jesus também realiza a cura do cego chamado Bartimeu. Bartimeu, ele vai ficar profundamente grato a Jesus em aflição, porque ele era um ferreiro, e vai ser responsável pelos pregos das cruzes, né? Porque recebia encomendas de Roma. Vamos lembrar que essa punição era uma punição romana, né? E quando ele sabe que um dos presos que iria ser crucificado seria Jesus, ele entra em profunda aflição, porque ele já tinha sido curado. Emaús. O que vai acontecer em Emaús? Vamos lembrar? Esse local também é muito importante, porque estavam caminhando aqui 2 apóstolos. E Jesus vai até esses apóstolos que estavam comentando muito tristes todo o ocorrido, né? Da crucificação, da morte de Jesus. Jesus já transfigurado, já fora desse período, retorna e vai se encontrar com eles em Emaús e vai até com eles, né? E revelou nesse momento aí a sua identidade, que a princípio eles não tinham reconhecido. Jerusalém, cenário de muitos acontecimentos da vida de Jesus. Aqui ele foi apresentado no templo quando bebê. O que Simeão fez? Vamos lá, Ricardo. Simeão foi de frente do céu e disse que ali ele já podia morrer, porque ele já tinha visto Cristo. E aí ainda fala para Maria que uma espada vai transpassar de dores o coração. Quanto do que ele fará, ele agradará a muitos, mas também deixará a muitos descontentados. Exato. E acompanhado dele estava Ana, né, uma senhora já viúva, porque era uma prática judia
né, quando o primogênito nascia, de ser levado até o templo para mostrar. Vamos lembrar que Simeão era, né, um sacerdote, era uma autoridade, né, então era a prática dos judeus e eles estavam, Maria e José, cumprindo naquele rito, né, quando esse momento acontece aqui também. Aqui também vai ocorrer aos 12 anos um fato, vamos lembrar? Jesus aos 12 anos, o que ele faz? Se perde da mãe e do pai, eles voltam, depois descobrem que não estão lá, eles voltam para o templo para poder pegar Jesus e encontram ele lá, conversando com eles, depois das vezes. Exatamente, ficam impressionados com que autoridade ele, com apenas 12 anos, conversava com eles como se ele fosse adulto também. Aqui ele vai ensinar, também realiza milagres, vai ter vários embates com quem? E quem Caifás representa? Os fariseus. Vamos falar deles daqui a pouco, sumos sacerdotes, que eram uma autoridade, né, eclesiástica da época deles. Aqui ele vai também fazer o quê? Enfrentar aqueles que comercializavam a fé. Foi condenado à morte, né, foi flagelado, e também vai aparecer no momento ali após a crucificação. Monte das Oliveiras, esse local aqui também é emblemático, né? Jesus aqui vai fazer o quê? Sermão das Montanhas. Ele vai orientar os discípulos que a princípio não entendem, depois ficam aterrorizados. Aqui acontece também, aqui tem o jardim de Getsemane, aonde ele roga ao Pai que o pudesse, né, aliviá-lo daquela situação, mas que se fosse a vontade do Pai que assim o fizesse, né? E que mais? Monte das Oliveiras. Jovan começou uma página de abertura de falar da questão de vigiar, né? Que eles dormem, e daqui nasce, nesse momento aí, o termo orai e vigiai. Porque Jesus já sabia que Judas o tinha traído e que ele estava vindo com os demais para prendê-lo. Que ocorre a cena do beijo, né? Do beijo de Judas. Alguns da doutrina espírita acham que não foi traição. Claro que Jesus já sabia de tudo, né? É óbvio. Não fosse, parece que estava já prescrito para que fosse cumprida a vontade de Deus. Sim, exatamente. Né? Então, quando a gente pega para a doutrina espírita, Jesus, um espírito que veio com uma missão. Né? A todo momento ali ele está num corpo de carne e ele está orando ao Pai o tempo inteiro. O que ele faz? Ele sabe muito bem, aquele que o vai negar 3 vezes, que depois ele sabia da capacidade de Pedro, sabia a tal ponto que ele vai se tornar o primeiro Papa. Mas ele negou Cristo 3 vezes. Mas antes ele fez o quê? Ele cortou a orelha de um dos soldados, querendo proteger Jesus. Né? Ele falou que faria tudo por Jesus, que morreria por Jesus. Né? Então, ele vai colocar em xeque a própria fé, quando Jesus dá, né, passa um sabão nele ali. Né? Mas Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Então, ele escolheu os 12, sabendo cada um o que eles iriam fazer. Né? Bom, após isso, né, esse panorama aqui, da gente poder lembrar, porque às vezes fica muito distante quando a gente fala dos milagres de Jesus, dessas personagens históricas, né, que acompanharam Jesus. É bom a gente trazer esses momentos para perto, para os nossos estudos, para as nossas compreensões. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta dessa obra é exatamente essa. Aqui é o que eu acabei de ler. Muitos pontos desse aí que você está mostrando viraram tudo ponto turístico, né? É. E lembrando que o local das bem-aventuranças foi o local também das cruzadas, né? O Monte da Oliveira está até hoje. Sim, sim. Né? Então a gente pensa assim, como a humanidade ela ainda vai precisar retornar, né? Nós vamos precisar reencarnar diversas vezes. Um local sagrado daquele que Jesus esteve para ensinar
e foi um momento também de lutas, de conflito, para quê? Para a dominação, né? Que é a chamada Terra Santa hoje, né? E quem são? Né? A gente hoje vimos aqui esse panorama por onde Jesus andou, as curas, algumas personagens, mas essa turminha aí que foi assim a pedra no sapato, né, das sandálias, né, de Jesus. E aí a gente começa com os escribas. Quem eram? Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, ele foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Vamos lembrar que não era só entre os judeus, né? Essa prática, né? Esse grupo de escribas, eram homens que eram designados para isso. Isso acontecia em outras civilizações, Egito, né? Egito tinha os coptas, tinha os escribas. Então aqui já remonta muito antes à época de Jesus, como ele pega aqui também Moisés. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí, os envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Eles eram detentores do quê? Do conhecimento, porque eles é que estavam ali com a responsabilidade de registrar tudo, né, que acontecia. Outro grupo são os essênios, que era uma comunidade sacerdotal judaica, fundada cerca do ano de 150 a.C. de Jesus, ao tempo dos macabeus, cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como uma associação moral e religiosa. Eles distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrário aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Por eles terem essa prática reclusa, né, havia uma identificação com a proposta de Jesus. E naquela época o conhecimento era por uma minoria, né, como a gente percebe, e Jesus andou entre todos esses grupos, né, provavelmente Jesus esteve sim, né, eles tiveram conhecimento. E aí o que faz? Quando o cristianismo, após a morte de Jesus, ele se expande, é óbvio que grupos que tenham afinidade querem para si, né? Como Roma, no caso, queria o quê? O poder, para poder centralizar através da religião. E eles, né? Figura aqui de Caifás, quem são, né? O mais famoso dele, do hebreu parusha, divisão, separação. Então, o próprio termo já traz a proposta deles, né? A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assuntos de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Isso remete à nossa atualidade. É muito... Isso aqui, né? Nós não estamos aqui fazendo alusão a nenhuma religião, nenhuma crítica, perdão. Mas o que a gente pega como exemplo aqui? De algumas religiões que acabam duelando entre o próprio segmento dela
para dizer que ela é a dona da verdade. Por isso que nós espíritas, a todo momento, vemos na obra de Kardec que não há nenhuma pretensão de afirmar que a doutrina espírita é a única religião verdadeira, é a única que leva a Deus. Pelo contrário, é aquela que nos abre a mente através da razão para que a gente possa ter a compreensão de que todos os caminhos religiosos, sendo verdadeiros, sim, levam a Deus. E aqui o grande problema é o ser humano que faz mau uso da religião. Agora, as religiões, elas são caminhos a Deus, né? Então, esse grupo aqui, eles são movidos por quê? A própria imagem fala por si. O que importa para um fariseu? Enquanto eu sou um sacerdote, uma autoridade, para aqueles que me seguem, eu tenho que provar para eles o quê? Que eu sou bem-sucedido financeiramente, que eu sei ler divinamente, que eu tenho uma boa oratória e que eu tenho que ter um cargo de destaque na minha comunidade. Isso hoje não é tão atual, gente. Ao invés da religião aparecer, quem tem que aparecer é o palestrante, é o líder religioso. Quantas religiões, vamos pegar aqui para nós, por exemplo, quantos centros espíritas nesse momento estão se perdendo? Por quê? Porque quem tem que estar no holofote é quem? Quem está lá assumindo, e não a casa espírita, e não Kardec, e não Jesus, e não a casa em si. Porque quem tem que aparecer é o aprendiz do bem. Nós aqui apenas estamos. Eu estou, Mônica, daqui a pouco eu estou indo embora. Mas o aprendiz vai continuar. Como os nossos trabalhadores do passado já foram. Tem 91 anos, né? 91 anos. 91 anos. Daqui a pouco a gente está aí, ó. A gente não estava aqui, ele já existia. Nós vamos embora e ele vai continuar. Ele vai continuar. Então, a proposta dos fariseus, hoje, quantos fariseus não existem? Quantos? Né? Infelizmente, por quê? Porque se perdem pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, né? de mostrar quanto mais oponente o ornamento for, né? Eu vou ganhar o quê? Respeito perante os fiéis, perante os seguidores. E aí vem Jesus, nasce aonde? Lá em Belém, numa manjedoura, e quebra. Logo ele vai bater de frente logo com quem? Com o mais orgulhoso deles. Vamos lembrar que Jesus, ele traz uma proposta. Ele traz uma mudança de vida. Ele muda a era do nosso mundo. Mas Jesus, ele não abaixa a cabeça para Caifás, não. Eles têm vários embates. Principalmente quando Jesus vai à sinagoga. Que Jesus continua as suas pregações. E Caifás, ele faz o quê? Ele coloca em xeque sempre os ensinamentos de Jesus como se ele fosse o quê? É mais um ali, lunático, né? Porque existiam muitos. A vinda do Messias já era esperada pelo povo judeu. E vamos aqui frisar que eles esperam até hoje. Porque os judeus não aceitam Jesus como Messias, como aquele que foi enviado. Então, o povo judeu até hoje espera pelo Messias dele. E aí temos os nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Só que Jesus mesmo vai combater porque ele traz o próprio exemplo de João Batista. Vamos lembrar que João Batista, ele é o último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. João Batista, ele é a transição, que cabe a responsabilidade dele, o batismo de Jesus, para essa nova era começar. E Jesus afirma, Deus envia aquele que vem, que se abstém de tudo, mora no deserto, se alimenta de mel e gafanhotos. E vocês não acreditaram. Eu venho, vou confraternizar entre os que estão à minha volta, vou curar, vou chamar prostitutas, ladrões, vou curar leprosos e cegos, e vós também não acreditais. Né? Porque Jesus estava entre o povo. Jesus confraternizava entre eles. E mesmo assim também ele foi desacreditado.
Agora, esse grupo aqui, ele já existia com toda essa, né? Porque aqui tem personagens anteriores a Jesus, com toda essa pureza aqui, buscando o quê? Seres perfeitos. Essa era a proposta dos nazarenos. E por essa afinidade, os primeiros cristãos vão fazer essa alusão a quem? A Jesus, até pela própria também situação do homem da época, né? Que viviam dessa forma e tinham essa aparência. E aí os publicanos. Essa passagem aqui é antiga, é famosa. Alguém lembra? Mateus. Quando ele, ou Levi, né? Quando ele o convida para segui-lo. Vamos lembrar que outro famoso, como a gente falou aqui, Zaqueu, também era. Ainda mais famoso e mais assim poderoso entre eles do que Mateus. Assim eram chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império, como aqui, né, entre o povo judeu. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Os judeus odiavam os publicanos, né? Vamos lembrar que aqui não era uma situação fácil estar entre o povo judeu e cobrar os impostos. Então era uma situação assim bem insustentável, né? Quando Jesus chega para Mateus aqui, nesse momento vamos tentar imaginar como foi esse convite. Mateus larga a sua condição social, que era privilegiada perante os judeus, e aceita Jesus de pronto e segue com ele. Aqui é o momento realmente de uma conversão. Depois ele escreve os evangelhos. Com João, eles vão perceber o quê? A necessidade de registrar. Era um homem culto, era um homem que tinha um conhecimento, né? E aí, a partir disso, começa a preocupação de escrever os passos aí de Jesus. Saduceus, uma seita judia que se formou por volta de 248 a.C., cujo nome ele veio de Sadoc, seu fundador. Não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, eles acreditavam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais. Quem lembra, né? A gente não pode dizer que hoje existe saduceus? Eu quero aproveitar a vida é agora. Aí, os saduceus de hoje, ó. Como os fariseus existem, né? Temos aí atuais fariseus, temos os saduceus também. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens, se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Samaritanos, após o cima das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas,
construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiu o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Quando a gente assiste lá no Repórter a eterna briga entre Israel e Palestina, são herdeiros, ó. Infelizmente, né? Sinagoga. Vem do grego sinagogia, que significa assembleia, congregação. O único templo que havia na Judéia era de Salomão, em Jerusalém, onde celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia de anciães, ou anciões, né, dos escribas, doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. E aqui que a coisa fervia, né? Porque Jesus, com o seu cabedal de conhecimento, aproveitava esses momentos aos sábados, né, para poder proferir a palavra, né, e mudar esse mundo. E, por fim, temos aqui os terapeutas. Do grego terapeutai, formado, né, para servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos de Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Vamos lembrar que essa proposta aqui, Tiago tentou, né, após a morte de Jesus, afinidades entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. E Paulo, ele bate muito de frente com isso, por quê? Porque através dessa união viria tudo aquilo que Jesus estava transformando. Porque o cristianismo é uma proposta inovadora. Então, entre os próprios apóstolos haviam esses embates, porque eles queriam seguir os passos de Jesus. Então, o cristianismo primitivo, com os primeiros apóstolos, eles foram ferrenhos até o final. Vamos lembrar que a maioria foi martirizada, né? E, a partir disso, vem a segunda geração de apóstolos. E começa a disseminar Paulo pela própria Grécia, né? E os demais começam a andar entre outros povos para poder o cristianismo ganhar força, né? E quando há a instituição do catolicismo, aí sim há a junção, né? Essa difusão, vamos dizer, não só cultural, mas religiosa. E esses grupos, que a gente tem hoje o termo, né? O que hoje a gente entende como terapeuta? Né? Exatamente esse significado aqui. Curadores, né? Só que aqui eles estão cuidando em nome de Deus. Aqui é uma ordem religiosa. Por isso também que há essa afinidade das ordenações religiosas nos cuidados, né, para com os doentes. Porque através das curas de Jesus, que ele curava também doenças, né, como a própria lepra na época, a cegueira,
né? Esses terapeutas, eles conseguem ter muita afinidade nos ensinamentos de Jesus, como citado com os essênios. Então, para fechar, vou pegar aqui o prefácio do Espírito da Verdade, que está no início. Quem puder ler a introdução do Evangelho, auxilia a nossa compreensão nessa passagem de Jesus e os apóstolos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Vamos lembrar que essa edição aqui, Kardec, ele vai reunir as informações, né? Porém, ele modifica e corrige algumas informações em 1866. Ele começou em 1864, né? E aqui ele vai organizar e finalizar para a publicação em 1866. E já tem toda essa preocupação, né? Para a gente, hoje, século XXI, estarmos não nos distanciando de tudo isso aqui que aconteceu, né? Com a proposta de Deus, primeiramente, de enviar o seu Filho num corpo de carne para trazer toda essa modificação para o nosso planeta. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui. Gostaria, na atual fase da minha vida, de estar mais presente, mas acredito que eu vou conseguir. Boa noite. Obrigado, Mônica. Bom, todos os irmãos vão ficar em casa. Que a paz de Deus ampare os lares e os corações.